Bom dia, deputado Pedro Kemp, presidente desta sessão, deputado Paulo Duarte, deputado Caravina, deputado João Henrique, e os demais deputados que estão online, a todos os senhores que estão aqui, senhores e senhoras, aqueles que nos acompanham através da rádio e da TV Assembleia. Senhor presidente, eu confesso a Vossa Excelência que eu não gostaria de tocar nesse assunto que me traz à tribuna hoje, de verdade. Eu aprendi algo na minha vida, Caravina, que nós temos que respeitar o Estado democrático de direito, nós temos que respeitar de forma pacífica o sentimento da população no pleito eleitoral, e mais do que nunca é preciso que nós respeitemos as instituições organizadas. Tanto é que o grande Montesquieu, francês, autor da tese da independência dos poderes, ele dizia que os poderes têm que ser autônomos, porém, vírgula, entretanto, tem que ter harmonia. E nós temos que respeitar. E quando a gente se sente lesado num direito, a gente não tem que brigar com a pessoa, e sim recorrer nas instâncias superiores, até ser transitado e julgado na instância última do nosso país, que é o STF. Por isso que eu digo, eu não gostaria de tocar nesse assunto por razão muito simples, por questões óbvias, que é em relação, deputado Pedro Kemp, a decisão que teve aqui o TRE em relação ao pleito de Campo Grande. Por que eu não gostaria de tocar nesse assunto? Porque eu sou irmão da candidata que perdeu o pleito. Mas ontem, eu conversando com alguns colegas aqui, inclusive com o presidente Gerson, falei, olha, falando sobre a decisão, que apesar de eu não concordar, eu respeito, tenho até amizade com alguns dos membros do Tribunal Regional Eleitoral, comentando com ele, de repente, quando eu adentro aqui ao plenário, o deputado Lídio estava aqui louvando, enaltecendo, na minha visão, a prática literal da ilicitude. Eu não quero aqui entrar no mérito das dificuldades que nós tivemos nesse pleito eleitoral, até porque no primeiro turno, dos 24 deputados, apenas Rinaldo Modesto estava apoiando a Rose. Dos 29 vereadores, deputado Paulo Duarte, apenas um vereador da capital, Vila Sante, Coronel Vila Sante, estava apoiando a Rose. No segundo turno, vários colegas aqui apoiaram a Rose, e vários vereadores apoiaram a Rose. Nós lutamos contra duas máquinas, não bastasse as duas máquinas do governo do Estado e da capital, com 11.500 comissionados, um exército que materializava fake news 24 horas por dia. Não bastasse tudo isso, buscaram o apoio de Jair Messias Bolsonaro, do governador de São Paulo, de Nicolas Ferreira e de tantas outras lideranças, em nome de Deus, de pátria e família, e do outro lado a demonização. Mesmo diante de todo esse aparato de estrutura humana e econômica e de fake news, praticamente, deputado Pedro Kemp, foi uma eleição no mano a mano, uma diferença pequena do ponto de vista proporcional de uma capital com mais de 600 mil eleitores, João Henrique. Então, quando eu adentro aqui, eu vejo o nosso colega enaltecendo, louvando a atitude dos nobres juízes a quem nós os respeitamos. Mas a verdade dos fatos é que foi uma eleição totalmente eivada de vício, extremamente contaminada pelas práticas que nós tivemos, não eu que digo, mas ratificado através de documentos que estão nos autos. Um processo, deputado Pedro Kemp, que teve 241 páginas. Aí excluíram abuso de poder religioso, que teve, e não foi pequeno, e olha que eu conheço bem dessa área eclesiástica. Houve abuso do poder econômico, e muito forte, como houve sim abuso do poder político, porque quando alguém do primeiro escalão reúne a comunidade através de carro com som,
convidando a população e coloca lá um monte de máquinas, dizendo, olha, se fulana ganhar, vai acontecer o asfalto. Aliás, eu não sei, Caravina, Vossa Excelência deve ter acompanhado, eu não sei onde encontraram tanta máquina. Eu acho que fizeram um apanhado de todas as empresas da capital e colocaram nos lugares que precisavam terminar asfalto, fazer obras como aquela da Norte e Sul ali, que é uma vergonha, que desde a época de Lúdio Coelho aquela obra está inacabada, vai fazendo uns pedacinhos. De repente, 15 dias depois, sumiram todas as máquinas. Para mim, esse foi um dos maiores estelionatos eleitoral da história de Campo Grande. Desde Francisco Mestre, que foi o primeiro intendente, que à época nem chamávamos de prefeito, o primeiro intendente dessa cidade até os dias de hoje, na minha visão, foi um dos maiores, ou o maior, estelionato eleitoral potencializado com a fake news. Então eu não queria tocar nesse assunto. Mas ontem eu não tive a oportunidade de usar a tribuna, porque quando eu cheguei aqui, o deputado já estava nos finalmente, não ia conceder a parte, como não a concedeu para o deputado Zeca. Depois veio a ordem do dia. E eu gostaria que ele estivesse aqui. Nada pessoal. Mas eu não posso admitir, deputado Paulo Duarte, que no final da frase do nosso colega usa uma expressão chula, que tem uma conotação totalmente discriminatória, com uma pitada de misoginia, de machismo, quando diz, aceita que dói menos. Quando utiliza uma frase dessa, eu por esses corredores, várias mulheres aqui que trabalham com vergonha, e eu também com a vergonha alheia, porque na verdade, isso é uma falta de respeito, não apenas para comigo, que sou irmão da Rose, mas uma falta de respeito com vários colegas que também apoiaram a Rose no segundo turno. É uma falta de respeito com as mulheres desta casa, que muitas delas votaram na Rose. É uma falta de respeito praticamente com a população de Campo Grande. Aliás, apenas 1/3 da população escolheu a prefeita. Apenas 1/3. A cada 10 pessoas que você vislumbra, apenas 3 concretizar o voto no segundo turno. Se fosse eu não tocaria nesse assunto. Está lá na justiça. 5-2. Apesar que, na verdade, 7-0 ratificaram na íntegra que houve efetivamente a prática ilícita da cooptação do sufrágio. 7 reconheceram que houve a compra de votos. E é interessante que essa compra de votos não foi por um correligionário qualquer, Manuel Afonso. Essa captação ilícita do sufrágio fora realizada não foi por um cabo eleitoral contratado, ela fora de forma orquestrada, cooptada de forma ilícita, vergonhosa, por pessoas que trabalham diretamente, e que trabalhavam também à época diretamente com a prefeita. Pessoas do primeiro escalão. Quem que é Marcos Paulo Amorim, assessor jurídico da prefeita? Entrou em contato com o Chiquinho e pedindo a chave Pix para depositar dinheiro para a compra de votos. Está nos autos. Eu aprendi no curso de Direito que o que não existe nos autos, não existe no mundo do direito. Mas eu estou aqui me atendo ao que está nos autos. Nomeado por decreto pela prefeita Adriane. Quem que é Dinho Lopes? Diretor da UPA, da Santa Mônica, e coordenador da campanha da prefeita. Representa a investigada em reunião de compra de votos. Testemunhas Berenice e Divânia compareceram à reunião. Isso está nos autos e com vídeo. Quem que é Darcy Caldo? Nada contra a pessoa de ninguém. Estou aqui falando o que está nos autos. Inclusive que eu extraí de uma matéria de um jornalista. Acho que Jacaré, do Edivaldo Bittencourt, chefe de gabinete, o Darcy, da prefeita, organizou a entrega do dinheiro a Tião, no comitê de Adriane Lopes, identificado como coordenador de campanha no bairro Caiobá, identificado como organizador dos pacotes de dinheiro junto a Rodrigo Rata,
Recentemente, Darcy foi nomeado ao comando da Secretaria Especial de Articulação Regional. Simone Bastos Vieira, quem que é ela? É uma contratada na época de período eleitoral? Não. A Simone, gente, ela é assessora no gabinete da prefeita. A ação dela realizou o Pix, no nome dela, da conta dela, no valor de R$ 1.200, para a testemunha Sebastião comprar votos. Dia 4, a véspera do primeiro turno, lotada no gabinete da Adriana. Não é uma cabo eleitoral, não é uma simpatizante, trabalha na sala da prefeita. E quem que é o Rodrigo Rata? Motorista oficial da prefeitura. Qual foi a participação nessa orquestração? Que o colega enalteceu. Olha, gente, nós estamos vivendo um momento, é uma inversão de valores que extrapola todos os limites da razão humana. Parece que o que é certo é o que é errado. Enaltecendo, eu teria, com todo o respeito, eu teria vergonha, eu não tocaria nesse assunto. Quem que é Rodrigo Rata? Motorista oficial. Distribuiu dinheiro em envelopes no comitê da campanha e deu à testemunha, Sebastião, R$ 400, em forma de pagamento pela ação, pelo trabalho, e um envelope de 2.000 para a compra de votos, identificado pela testemunha Tião e pela testemunha Adriana Campagnoli, do gabinete da prefeita, como atuante na campanha eleitoral. Ligação atuante tanto na prefeitura quanto na campanha. Gente, isso aqui não é invenção minha, está nos autos, nas 241 páginas. Então, gente, eu gostaria até que o colega estivesse aqui presente, porque o que mais me chamou a atenção não foi nessa frase, essa frase que eu me referi aqui, que eu acho que as mulheres desse parlamento devem ter ficado envergonhadas, porque ela tem um sentido duplo. Isso é conversa de gente misógino, de gente machista, de gente que gosta de prejudicar o sexo oposto. Aceita que dói menos. Só que essa frase não foi tão forte como a que o colega falou dentro do Tribunal Regional Eleitoral, com várias testemunhas, e que acabou logo em seguida dando uma entrevista para a televisão, como se tivesse ganhado a Copa do Mundo. Eu teria, aliás, se fosse eu nem iria lá. E eu conversei com gente, com pessoas muito próximas do Tribunal Regional Eleitoral, e ele falou assim, olha, inclusive eu vi na televisão que o fulano estava lá. Eu falei, então, lá é lugar que qualquer pessoa pode ir, porém eu achei inconveniente. Uma das pessoas que faz parte do pleno, que eu não quero por questão ética, sabe? Então, eu não teria essa coragem, mas realmente a gente é muito diferente um do outro. Então, senhor presidente, eu não gostaria, como eu falei no início, de trazer, João, esse tema para cá, porque dá a conotação de que, está com dor de cotovelo, perdeu a eleição. Muito pelo contrário, imagina um cara resolvido na vida. Gente, eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que Ele nos proporcionou. A minha irmã foi uma gigante, lutou contra tudo e contra todos, principalmente no primeiro mandato. E nunca vi tanta fake news na minha vida, nunca vi tanta fake news. Eu imagino meu pai, deputado Pedro Kemp, com 88 anos, a minha mãe com 81, assistir um monte de gente orquestrado ganhando para falar mal dela, que ela não tinha família. A que ponto nós chegamos? Que dor que passa no coração de um pai, de uma mãe, ouvindo um exército acabando com a reputação de uma pessoa que tem uma história de superação, de vida, e que nunca respondeu a um processo da vida dela, e não é mérito dela, não é mérito de nós, homens públicos, deveria todos passarem dessa forma, ileso. Eu aprendi uma coisa, que o coração vitorioso é coração generoso. Eu aprendi uma coisa, João, que a gente tem que, o homem público, ele tem que falar com todas as correntes, principalmente numa capital. E principalmente numa capital que a gente precisa de recursos do município, do estado e da federação. E você não tem esse espírito democrático, não tem esse espírito, eu diria, de um estadista, para que você consiga resolver os problemas da cidade. Campo Grande, eu não quero aqui entrar no mérito da administração. Essa mentira, que eu comecei agora. Gente, a prefeita está aí desde março de 2022 e ficou mentindo.
e cuspindo no prato que comeu, e aqui não cabe a mim entrar nesse mérito. E a cidade está aí, gente. Quem mora em Campo, eu estou aqui há 45 anos. É uma catástrofe. Aliás, ontem, inclusive, eu tive que resolver um problema de um pneu da minha caminhonete. Quem que não caiu num buraco? Campo Grande está vivendo pior do que a fase hibernal. Que fale as mães das crianças atípicas, que fale a Santa Casa, que inclusive eu fui lá entregar uma emenda minha para comprar 12 macas para colocar no pronto-socorro, e que a prefeitura, devendo mais de 46 milhões, teve que entrar na justiça. Que bom que Vossa Excelência chegou aqui. Não quero entrar no mérito da administração, e nunca usei dessa tribuna para ficar falando mal de ninguém, mas ontem, deputado Lídio, gostaria que Vossa Excelência ouvisse. Vossa Excelência usou uma frase ontem no final que me chamou muita atenção, deputado Lídio. Aliás, a pior foi lá dentro do Tribunal Regional Eleitoral. Lá foi pior, que eu não tenho coragem de falar aqui em respeito às mulheres. Chupa essa manga, eu falei lá. Então, eu quero dizer a Vossa Excelência que Vossa Excelência fez parte de um processo, e que o processo está extremamente viciado, que todos os juízes reconheceram a compra de voto. E se fosse um voto, já esbarrava no artigo 41 da lei eleitoral. Eu não ia tocar nesse assunto, eu estava conversando com o Gerson aqui atrás e com os colegas, para não passar a conotação de dor de cotovelo, até porque nós não sabemos o dia de amanhã. Agora, Vossa Excelência enalteceu a ilicitude ratificada pelos 7 membros do Tribunal Regional Eleitoral, e que ainda não resolveu essa situação, que se os advogados da outra parte quiserem, ainda tem outra instância. Para Vossa Excelência ter a convicção de que eu não entraria, os colegas que estavam ali comigo, dentre eles o presidente, é testemunha ocular e epidérmico do que eu estou falando, que eu nunca gostei de confronto, nunca gostei de ficar falando mal da vida de ninguém, e quem está aqui comigo desde 2007 sabe muito bem da minha conduta, mas não vou admitir, porque quando Vossa Excelência fala, aceita que dói menos, no final da sua fala, Vossa Excelência desrespeitou não somente a mim, desrespeitou vários colegas que apoiaram a Rose no segundo turno, Vossa Excelência desrespeitou as mulheres desse parlamento, e muitas delas que votaram na Rose, e Vossa Excelência desrespeitou uma grande parte da população de Campo Grande. Só um minutinho. Isso não é comportamento de uma pessoa que se diz cristão, que se diz um representante da população. Não precisaria falar isso. Ficasse quieto. Você foi até lá acompanhar. E lá qualquer um pode ir. Não é como se fosse intimidar. Foi para intimidar os juízes? Ficou feio, deputado. Vossa Excelência não precisa disso. O vitorioso é coração generoso. Então, eu quero aqui deixar a minha tristeza. E reafirmo mais uma vez, não gostaria de tocar nesse assunto, mas eu me sinto na obrigação, porque além de ter apoiado, é minha irmã. E se não fosse todos esses amuletos que vocês arrumaram, e com a presença da rainha, que a quem eu respeito, chamada Tereza Cristina, Vossa Excelência ia saber o tamanho do resultado. Seria vergonhoso. Temos que ter espírito altruísta, temos que ter espírito democrático, temos que ter coerência, temos que ter gratidão e temos que ter respeitabilidade. Não quero aqui entrar no mérito dos juízes, mas eu fico conversando com as pessoas aí fora, até o analfabeto funcional não consegue entender. Ué, e pode comprar voto? E com Pix? Ué, mas não diz que se acontecer isso, a pessoa perde o mandato? Mas os juízes reconheceram, ao mesmo tempo diz que não houve um vínculo direto. Então, isso criou uma confusão na cabeça das pessoas. Isso criou uma confusão. Então, deputado Lídio, Vossa Excelência, infelizmente, me provocou, me obrigou a vir a essa tribuna hoje, fazer esse comentário. O Paulo Vatorá, o comportamento de Vossa Excelência é esse. Essa arrogância, essa prepotência. Que é isso, deputado Lídio? Cansei de apanhar. Apanhei na campanha, Vossa Excelência usou a tribuna, junto com um grupo aqui, moeram a minha e a minha esposa. Eu aguentei e fiquei quietinho. Apanhei e vocês continuam fazendo. Calma aí, eu não permiti a parte. Eu vou revidar.
não permitiu a parte. Que dia que eu falei mal da sua esposa, da prefeita, junto com os companheiros? Que dia? Acabou de falar da gestão dela, que é pior que a do Bernal. Ai, ai. Essa é a prova inequívoca da falta do preparo psicológico. Aliás, Vossa Excelência sai na porrada na rua, aqui dentro desse plenário, com 2 colegas. Os 2 não estão aqui. Eu não quero nem falar o nome da pessoa que veio aqui a partir. Deputado Lídio, vamos colocar os pingos nos is. Tenha espírito altruísta, tenha humildade e reconheça a virtude nos outros. Só Vossa Excelência que tem a palavra final. Sua irmã para aceitar, meu irmão, a derrota, não ficar todo dia gravando vídeo e batendo. Você queria que ela fosse elogiar a sua esposa? É o que faltava. Eu acabei de dizer, nós estamos vivendo a inversão das coisas nesse país. Você queria que ela fosse homenageá-la? Estender tapete vermelho? Para com isso. Então Vossa Excelência está no lugar errado. Você quer que ela fale que está tudo bonito, que a saúde está ótima, que as mães atípicas estão felizes. Isso, continua assim, que todo mundo aqui está aplaudindo o comportamento de Vossa Excelência. Deputado Pedro Kemp, eu quero finalizar dizendo o seguinte: como não quero entrar no mérito do lado pessoal de juiz nenhum, de uma coisa é certa, todos eles ratificaram no verbo, está tudo gravado, da forma como aconteceu, e todos nós aqui sabemos. O que não dá, o que me chamou a atenção é você homenagear, é você enaltecer algo que está comprovado através de PIX, a ilicitude. É isso que me chamou a atenção. E se isso for certo, se isso for correto, então, gente, sinceramente, é o fim do fim. É o fim do fim. Então, senhor presidente, quero deixar registrado, e o que me chamou aqui foi a última frase, deputado Lídio. Um tom pejorativo, um tom discriminatório, quando Vossa Excelência aceita que dói menos. Isso é conversa? Que conversa é essa? Conversei com várias pessoas que trabalham aqui, deputado Lídio. É triste dizer isso. Eu não gostaria de estar falando isso. Foi isso que me chamou a atenção e por essa razão que eu estive aqui. Mais uma vez eu digo, Gerson, claro, é testemunha do que eu estou dizendo. Comentando sobre essa questão do judiciário, falou que não quero tocar nesse assunto. Quando eu adentro aqui, Vossa Excelência, com esse comportamento, na minha visão, me perdoe se eu estiver errado, na minha visão, totalmente equivocada, desrespeitosa, não só para comigo, mas para com todas as pessoas que apoiaram, não só os colegas deputados, mas muitos que trabalham aqui, e 1/3 da população. Que 1/3 não foi votar porque já não acreditava em mais nada. 186 mil pessoas não foram às urnas. A esposa de Vossa Excelência, a prefeita, a quem eu torço para que ela não tape o buraco, que tire Campo Grande dos buracos, que inclusive ontem estourei um pneu, para Vossa Excelência saber. Eu e mais, entendeu? E que realmente vá bem. Eu amo essa cidade, deputado Lídio. Cheguei aqui primeiro do que Vossa Excelência, no que é 45 anos. Eu quero que essa cidade vá bem. Aliás, mais da metade das minhas emendas estão em Campo Grande. Mais da metade das minhas emendas estão aqui em Campo Grande. Eu amo essa cidade. Tudo que eu conquistei foi aqui em Campo Grande, Coronel Davi. Torço muito. Agora, eu não posso admitir, e ninguém, se Vossa Excelência fizer uma pesquisa de forma justa, ninguém ficou feliz e ninguém, acredito eu, concordaria com esse comportamento, na minha visão, discriminatório e que tem dupla conotação. Aceita que dói menos. Isso me entristeceu e isso me provocou a vir aqui fazer esses comentários dessa decisão que está nos autos. São 241 páginas, eu tive acesso. E com PIX. E não é, Lídio, de um contratado que a gente sabe que a gente contrata na época da campanha. São pessoas de dentro da casa. Com PIX. E o PIX está na moda. O que não pode ficar na moda é a gente concordar e normatizar aquilo que é ilícito, que fere frontalmente a lei eleitoral, principalmente no seu artigo 41.
Isso que a gente não pode aceitar. Nós não podemos aceitar um comportamento como esse. Me perdoe se eu estiver errado. Mas eu não poderia, deputado Pedro Kemp, deixar de fazer aqui esse comentário a respeito dessa decisão, que está nas mãos de Deus, né? Vossa Excelência deu a entrevista lá e falou assim: Deus é justo, Deus é fiel. Ele sim é fiel e sempre será fiel. Aliás, eu não gosto nem muito de colocar Deus num negócio desse. Aliás, Deus nunca compactuou com a ilicitude. Deus nunca vai compactuar com aquilo que é errado. Nós é que erramos. Ele nunca vai compactuar. Sabe por quê? Porque ele não é que ele é justo, ele é a própria justiça. Então, me perdoe aqui a minha franqueza, mas eu não poderia deixar. Aliás, vários colegas ontem, deputado, e aí, você não vai falar nada? Não vou falar nomes por uma questão ética. Sim, você não vai falar nada? Ontem não deu tempo. Até porque, pelo que eu conheço de Vossa Excelência, se eu pedisse uma parte, Vossa Excelência não me concederia. Não concederia. Não concederia porque o tempo já estava esgotando. Não concederia, não teria como falar e ver a ordem do dia. E que bom que Vossa Excelência falou, porque é ruim você falar nas costas das pessoas. E se eu deixasse para terça, até falei para o João Henrique, gostaria que o Lídio estivesse aqui, porque isso, Lídio, me perdoe, meu irmão, eu fiquei triste. Pois é, então que bom que Vossa Excelência estava ouvindo, é porque aqui o teu nome ainda não estava registrado. Então eu quero aqui deixar registrado, senhor presidente, nos anais dessa casa, a minha tristeza, a minha indignação, respeitando a justiça. Nós não podemos fazer como alguns têm feito aí. Vamos fechar isso, fechar aquilo. Não. Ué, no Estado democrático de direito, vou fechar a justiça? Em nome do quê? Aí é tirania, aí é ditadura, aí não é democracia. Jamais estarei afrontando a justiça. Tanto é que quando você se sente lesado, você recorre e chega até nos finalmente. E se não resolver lá, tem outro Supremo, STC, Supremo Tribunal do Céu, aí é com ele. Então, eu quero aqui agradecer, deputado Pedro Kemp, por esse tempo, e deixo registrado aqui o meu sentimento por tudo aquilo que está acontecendo. Volto a dizer, não é só o jurídico. As pessoas mais simples de Campo Grande não estão entendendo como que ratificaram nos autos, com a prova, com o nome, as pessoas ligadas diretamente com PIX. Os juízes dizem que realmente aconteceu, mas não houve anuência. Então, em outras palavras, tacitamente, o que está posto no nosso estado, principalmente em Campo Grande, é pode comprar o voto, desde que não seja o governador, desde que não seja o prefeito ou a prefeita. Esse é o sentimento. Se eu estiver errado, que me corrijam. Esse é o sentimento que eu sim tenho, e esse é o sentimento que está no coração de gente formada em direito e de gente simples da nossa cidade. É o que tinha. Obrigado, senhor presidente.